Olá pessoal, aqui é o professor Fernando para mais uma aulinha de sistemas estruturais. Hoje a gente vai estar dando início à aula sobre treliças e o que a gente vai estar focando na aula de hoje é o funcionamento, o comportamento de uma treliça. Tá? A gente viu que em barras de vigas a gente tinha que calcular esforços de momento fletor, esforço cortante e o que isso implicava na armadura dessas vigas caso elas fossem de concreto armado. A gente vai ver que em estruturas de treliça a gente não vai ter esforço de momento fletor e esforço cortante, ou eles são tão pequenos que a gente pode desprezar esses efeitos na maioria dos casos. E a gente vai ver que o principal esforço que vai estar acontecendo nessas barras vão ser de tração ou compressão. Tá? Então vamos dar uma olhada nessa treliça aqui que a gente está vendo numa cobertura. Veja que normalmente, tá, ou melhor, se a gente tiver o esforço de treliça, a gente sempre vai ter formas triangulares aqui para formar essa treliça. Estão vendo que sempre são aqui módulos aqui de 3 lados, certo? Por que tudo isso daqui? Porque dessa forma a gente consegue garantir que eu só vou ter esforço normal passando de uma barra para outra. Vê que a gente tem nessa treliça aqui especificada, tá? A gente tem barras que estão com a diagonal nesse sentido aqui, da extrema esquerda até a nossa barra central, e do outro lado elas estão no sentido, estão inclinadas numa direção oposta, certo? Essa a direção dessa inclinação aqui, em função do carregamento externo, vai dizer se essas barras diagonais vão estar sofrendo uma solicitação de tração e de compressão. E conhecer as barras que estão sofrendo tração e compressão é de extrema importância para quem vai montar, ou quem vai construir, ou quem vai calcular uma treliça. Então, vamos ver aqui uma outra treliça agora em elevação, mais fácil da gente visualizar. Veja que a gente tem aqui as diagonais, tá certo? Os montantes. Então vamos desenhar aqui para a gente ver o nome dos elementos. A gente tem essas inclinadas aqui que são as diagonais, certo? Os montantes vamos fazer aqui em azul. Então a gente tem aqui os montantes em azul. A gente vai ter banzo superior em amarelo e banzo inferior aqui em verde. A configuração mais comum que a gente tem de treliça é com o carregamento principal vindo de cima para baixo e aplicados aqui no banzo superior. Tá? Uma característica super importante das treliças é que as cargas sempre vão estar aplicadas na junção dos elementos. Tá? Se eu sempre aplico a carga na junção dos elementos, que a gente chama de nós, tá? Se eu tenho as cargas sempre aplicadas nos nós, eu vou garantir que todos os elementos estão sofrendo só esforços de tração ou de compressão. Se a gente aplica uma carga no meio de um elemento, por exemplo, esse elemento aqui vai estar sofrendo momento fletor, tá? E a gente não quer que isso aconteça em treliças, a gente quer que nas treliças só tenham esforços de compressão e de tração para a gente otimizar a função principal dela, que é ser uma estrutura leve que vence grandes vãos. Então vocês podem perceber que normalmente a gente vai ter, deixa eu apagar aqui essa carga, tá? Mas normalmente a gente vai ter as terças apoiadas exatamente em cima dos nós. Então vocês vejam que aqui nesse desenho a gente tem realmente as terças, olha só o desenho delas aqui. Então a gente tem as terças aqui apoiadas exatamente em cima dos nós. Dessa forma todo o carregamento vai estar distribuído exatamente em cima dos nós e a gente só vai ter esforços normais atuando na estrutura. Legal? Bom, se a gente tem aqui, fazer nosso banzo superior de novo. Um carregamento então vindo de cima para baixo.
veja que a gente vai ter uma situação como essa, tá? A gente vai ter usualmente o banzo superior sendo comprimido, o banzo inferior sendo tracionado, e aqui nos elementos internos, quer dizer, os montantes e as diagonais, vai depender, principalmente a solicitação que elas estão sofrendo, vai depender da direção que as diagonais estão inclinadas. Então a gente tem a possibilidade delas estarem inclinadas nesse sentido, certo? Como está desenhado aqui, mas teria também a possibilidade delas estarem inclinadas em outro sentido. Estarem inclinadas, por exemplo, assim, dessa maneira, certo? Bom, e o que isso vai implicar? Vai implicar se elas vão estar sofrendo tração ou compressão, tá? E eu estou batendo bastante no martelo dessa questão de tração e compressão e a gente já vai ver o porquê da importância disso dali, tá certo? Só quero que antes que a gente entre nesse tema, vocês verifiquem que por essas diagonais estarem inclinadas, o comprimento delas é maior que dos montantes que estão próximos a ela, certo? Então, se a gente olha essa diagonal, ela tem um comprimento maior do que qualquer uma das diagonais, né? Essa última fica bem evidente aqui, o comprimento dela é muito maior do que do montante que ela está chegando no nó junto, certo? Então, vocês sabem agora que a gente tem a possibilidade de colocar as diagonais em uma direção ou em outra, tá? E isso vai implicar principalmente na distribuição das trações e da compressão. Vamos dar uma olhada num vídeo aqui que a gente tem do YouTube. Esse vídeo aqui chama Elastic Buckling Failure of a Pin-Ended Slender Column, tá? O que isso aqui quer dizer em português? Então tá falando que é a flambagem elástica, né? A falha por flambagem elástica de uma coluna esbelta com os nós rotulados. Então isso daqui é o que a gente tem de uma situação clássica de flambagem de uma barra dentro de uma treliça, tá? Então vamos assistir esse vídeo aqui juntos. Vocês podem procurar lá, o canal chama Think Up, tá? Depois eu vou colocar o link lá para vocês verem. Então veja que a gente tem aqui essa barra bastante longa, tá? A seção transversal dela aqui apresentada. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos fazer aqui só uma conta rápida. Queria mostrar aqui para vocês isso daqui, ó. Bom, aqui foi dito pra gente que eu tenho essa seção transversal. Vejo que só esse trecho aqui que é a nossa areazinha da seção transversal dessa barrinha que vai ser comprimida, certo? A gente tem aqui, então, uma área de seção transversal que vai ser 50 vezes 25 milímetros e subtrai desse trecho interno aqui, tá? Esse trecho interno, já que eu tenho uma espessura de 2,5 milímetros, ele vai ser 45 vezes 20. Então, se eu fizer 50 vezes 25 menos 45, vezes 20, a gente vai ter uma área de seção transversal de 350 milímetros quadrados, certo? E aqui a gente então vai ter, eu tenho a minha tensão de escoamento desse material, lembra que esse daqui está dizendo que é aço, tá? Então vocês lembram do comportamento do aço e o que é a tensão de escoamento dele, certo? Para essa seção transversal, se a gente fizesse um ensaio de tração, a força onde aconteceria o escoamento, eu vou chamar aqui de FY, Fzão, né, F maiúsculo Y, seria esses 275 Newton por milímetro quadrado vezes os 350 milímetros quadrados da área de seção transversal. Isso daqui vai dar para a gente, então, 96.250 newtons, que é igual a 96,25 kN, tá? Então 96,25 kN é a força onde vai estar iniciando o escoamento dessa seção transversal. Legal?
Bom, 96,25, estamos guardados com esse número. Vamos ver o ensaio agora de uma peça que está sendo comprimida. Aqui então está o modelo dela, tá? Estão vendo que tem duas rótulas aqui. Isso quer dizer que elas são rotuladas, né? Tem dois apoios ali simples. Veja que aqui a gente já começa a ver que ela está dando uma leve dançada para o lado, tá? Imaginem que isso daqui é como se a gente pegasse uma régua daquelas de plástico de escolar e empurrasse as duas pontas opostamente. Então elas vão estar sofrendo aquele efeito de dobrar a régua, é justamente o efeito da flambagem. Se vocês olharem com atenção, a gente tem essa linha vermelha aqui, certo? E aqui já mostrou que ela já flambou e chegou na sua carga limite. Olha só, a carga limite dela foi aqui menos de 30 kN. A gente viu que se a gente fosse fazer um ensaio de tração com essa viga, a gente chegaria aqui a 96 kN mais ou menos, tá? Então se a gente fizesse um ensaio de tração com isso daqui, teríamos mais ou menos alguma coisa como isso, tá? Onde a nossa carga FY seria aqui próximo desse trecho. Então veja que a diferença da gente ter a carga, onde que seria a carga. Aqui tem um detalhe bastante importante, que é quanto mais comprido esse elemento, tá? Quanto mais longo esse elemento, mais esbelto ele vai ser e mais fácil vai ser dele flambar. Certo? Então se eu tenho uma peça com esse comprimento aqui, ela vai flambar muito mais fácil, tá? Do que uma peça com um comprimento menor. Tá? Dependendo do comprimento da nossa peça que está sendo comprimida, ela pode vir a nem flambar, ela pode vir simplesmente a romper, tá? A escoar, assim como uma peça iria escoar. Legal? Bom, sabendo disso agora, que uma peça com a mesma seção transversal, se ela estiver sofrendo tração, ela pode aguentar uma carga muito superior a se ela estivesse sofrendo compressão, tá? E essa carga aqui de flambagem, ela é inversamente proporcional ao comprimento, quer dizer, quanto maior o comprimento do meu elemento, menor a carga que ele resiste com o mesmo material e mesma seção transversal, a gente pode começar a pensar, tá, ou raciocinar em cima da direção dessas treliças aqui, das diagonais. Então, dependendo da posição de uma diagonal, ela pode sofrer tração ou pode sofrer compressão, tá certo? Bom, vamos ver agora no F-Tool como que a gente constrói uma treliça. Veja que nesse segundo exemplo aqui, a gente tem uma vinculação diferente, mas veja que fica bem mais evidente aqui a flambagem da barra, né? A deformação fica bem maior do que a gente tem numa barra birrotulada. Então olha o tamanho da deformação aqui em relação à seção transversal, né? A linha original indeformada e agora a flambagem da barra. Veja que nesse caso aqui, tá, por conta da diferença na vinculação da barra, a gente tem já uma carga maior, mas ainda assim fica longe da carga que a gente vai ter o escoamento na tração. Então imagine esse daqui em vermelho, sendo a carga máxima aqui que chegou na compressão, tá? E aí amarelinho ali, a carga que a gente teria na tração. Então de novo, para a mesma seção transversal, tá?
a tração aqui, se eu tenho uma barra sujeita à flambagem, quer dizer, uma barra esbelta, ela vai ter uma carga de perda de estabilidade, né, ou de falta de utilidade estrutural, menor do que quando a gente tiver uma peça solicitada à tração. Bom, vamos ver agora no F-Tool como que a gente constrói uma treliça. Bom, então a gente tem aqui essa treliça no F-Tool, tá? Eu vou montar a mesma treliça para a gente ver como que monta esse tipo de estrutura aqui no F-Tool. Bastante parecido com vigas, tá? Na verdade muda muito pouca coisa. A gente só vai ter um detalhezinho a mais aqui. Bom, então a gente tem aqui os nós, tá certo? Onde as barras se unem e a distância entre os nós aqui marcado. Então a gente vai pegar nó a nó e colocar as coordenadas ali. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar aqui no tecladinho e depois clicar aqui no inserir nó, tá? O primeiro nó vamos sempre colocar nas coordenadas x0 e y0. Então quer dizer, esse primeiro nozinho aqui vamos colocar a coordenada 0, 0, ok? E vamos já ver ele aparecendo. Não achei ele aparecendo. Vamos ver. Aqui. Tá aqui ele aparecendo aqui, ó. Tá, já apareceu o nosso primeiro nozinho ali. Vamos fazer o segundo nó. Veja que o segundo nó podemos pegar esse daqui de baixo. Ele tem a coordenada x, que vai ser 4 metros. E a y é 0, porque ele não está indo para cima, né? Ele permanece aqui no mesmo eixo. Então vai ser x igual a 4 metros, y0, e está ele aqui. A terceira vamos pegar esta direita. Ver que em x ele vai estar, a distância daqui vai ser 4 mais 2, então em x vai ser 4 mais 2, que é 6. E em y, como ele está aqui embaixo ainda, vai ser 0 também. Então vamos colocar x6, y0. Está aqui o nosso terceiro nó, que é o segundo apoio. Por último, vou colocar esse nó lá em cima, que é onde está recebendo a carga de 20 kN. Vê que a coordenada desse daqui, ele está a 4 metros da origem em x e está a 2 metros para cima em y. Então ele vai estar com x igual a 4 e com y igual a 2, né? X igual a 4, y igual a 2. Ele chega aqui, como se fossem as distâncias para chegar no caminho, né? Então tá aqui os 3 nós marcados, a gente cancela aqui, desmarca o teclado e vamos inserir as barras. Então vamos inserir aqui, só ligar os nós e pronto, tá ali, tudo já marcado. A gente vem aqui no nosso elemento, não esqueça de criar qualquer elemento, né? Deixa eu colocar aqui material, perdão, criar qualquer material. Cliquei aqui em material no genérico mesmo, mando para todos. Seção transversal, também vou criar uma aqui circular, ou enfim, pode ser circular mesmo. Circ. Então aqui eu coloco uma circular, mas pode ser qualquer uma, tá? Não se esqueçam lá. Então aqui 100 milímetros, por exemplo, né? Mandei lá para todas. Os apoios, então primeiro marcado fixo em Y, que é esse daqui do primeiro gênero, mando para lá. Fixo em X e em Y, do segundo gênero, mando lá no primeiro apoio. E só falta agora a gente... Perdão, não falta só a raiz. Aqui a treliça tem uma questão importante que é de rotular os nós. Então do lado do apoio a gente vai marcar nessa bolinha aqui e colocar esse daqui aqui. Selecionar todos os nós, tá? Então seleciono cada nó ali segurando a tecla Shift, né? Se eu não seguro a tecla Shift, ele, quando eu seleciono o outro, ele desmarca o primeiro. Então segurando o Shift, estão todas ali selecionadas em vermelho e jogo lá essa rótula para eles. Por que que tem essa rótula aqui? Tá? É uma idealização de uma estrutura onde ela não vai transmitir esforço cortante nem momento fletor, ela só vai transmitir esforços normais. E é esse comportamento que é o comportamento idealizado numa treliça, só esforços normais acontecendo ali. Agora sim, por último, a gente vai colocar nossa carga, já está ela criada aqui, né? Nós podemos criar outra carga. A carga dela é 20 para baixo, então menos, aqui seleciono, menos 20 kN
e eu seleciono o nó e jogo a carga lá, certo? Bom, vou apagar essa primeira, tá? Eu vou colocar essa daqui em tela cheia e vamos ver os esforços dela. Vamos ver aqui, primeiro, momento fletor, olha lá, tudo zerado, certo? A carga estava aplicada no nó, então, e tudo rotulado, então vai estar tudo zerado. Esforço cortante, tudo zerado também. Vamos olhar como é que ela se deforma. Ali deu uma deformada exagerada, né? Mas olha aqui como é que ela se deforma. Recebendo a carga, vai se deformando desse jeito aqui. Né? Veja que aqui o segundo apoio se desloca e assim por diante. E os esforços internos, que é o que a gente vai ver nessa aula principalmente, né? O comportamento. Vê que tem aqui as solicitações nas barras. Eu tenho sinal negativo, sinal positivo e sinal positivo. O sinal negativo quer dizer que a gente tem compressão, tá? E o sinal positivo quer dizer que a gente vai ter tração ali, certo? Então eu tenho no banzo inferior tração, no banzo superior eu vou ter compressão e no meu único montante não vai estar sofrendo nenhuma carga. Se a gente joga outra seção transversal aqui, tá? E jogo aqui, ó, a gente vai ser a mesma situação. Tá legal? Já que todos os elementos, a gente tem uma estrutura isostática e todos os elementos têm a mesma seção transversal. Tá legal, pessoal? Bom, a atividade de vocês vai ser montar a estrutura, uma estrutura que vocês vão escolher da lista que eu vou disponibilizar, montar uma estrutura daquelas e identificar os elementos que estão sofrendo compressão. Tá legal? Então é isso daí. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.